Ela abriu o relacionamento com um sorriso. Ela pediu para fechar de joelhos. E eu? Eu fui a pessoa que ela nunca esperou que eu fosse. Eu aceitei o relacionamento aberto e agora ela implora para voltar atrás. Era uma terça-feira à noite. Ela sentou na beira da cama com aquele olhar de quem ensaiou mas ainda não tem certeza de como vai ser recebido. Eu preciso te propor uma coisa, ela disse. E preciso que você ouça tudo antes de responder. Eu larguei o celular. Me virei para ela. Eu acho que a gente deveria abrir o relacionamento. O quarto ficou em silêncio. Não o silêncio tranquilo. O silêncio de quando algo quebra mas o barulho demora um segundo para chegar. Abrir, eu repeti. Liberdade para explorar. Sem possessividade, sem ciúme. A gente continua sendo tudo um pro outro mas com espaço para viver outras experiências. Eu olhei para ela por um longo tempo. A mulher que eu amava há 8 anos. Que eu havia colocado no centro de cada decisão que eu havia tomado. Que eu havia escolhido repetidamente, todos os dias, sem questionar se a escolha era recíproca. E eu disse: tudo bem. Não porque eu queria. Não porque fazia sentido. Mas porque eu tinha medo. E medo faz você dizer sim quando devia dizer não. Esse sim foi o começo de tudo. As regras foram estabelecidas numa conversa longa que terminou com ela satisfeita e eu com uma angústia que eu não sabia nomear. Transparência total. Sem esconder. Proteção sempre. Sem envolvimento emocional profundo. E a regra mais importante, repetida 2 vezes com ênfase. A gente sempre vem primeiro. Eu me agarrei a essa frase como se fosse uma boia. Nas semanas seguintes eu tentei. Fiz perfil em aplicativo, fui a encontros que não levaram a nada porque minha cabeça estava em outro lugar, tentei ser o homem moderno e seguro que o acordo exigia que eu fosse. Ela, por outro lado, transformou. Não é outra palavra. Cabelo novo. Roupas novas. Aquela energia de quem está exatamente onde quer estar. Chegava em casa com os olhos brilhando de um jeito que eu reconhecia mas que não era para mim. E eu sorria. E perguntava se havia sido bom. E ia pro banheiro lavar o rosto quando a conversa terminava. Marido bonzinho. Homem moderno. Seguro. Por fora. 1 mês depois do acordo, numa sexta-feira de noite, algo mudou. Não em mim. Nela. Ela chegou em casa diferente. Não a leveza de sempre. Algo mais pesado. Entrou, me deu um beijo rápido, foi direto pro quarto. Eu esperei. 20 minutos depois fui até o quarto. Ela estava sentada na beira da cama com o celular na mão e uma expressão que eu nunca havia visto nela antes. Tudo bem? Eu perguntei. Tô bem, ela disse. Mas a voz saiu errada. Tem certeza? Ela olhou para mim. E eu vi. Não raiva. Não culpa. Algo pior. Confusão. O que aconteceu? Eu perguntei. Nada, ela disse. Só tô cansada. Eu assenti. Fui pra sala. Mas a expressão dela ficou comigo. No dia seguinte ela ficou quieta o dia todo. Não o silêncio confortável de quem não precisa de palavras. O silêncio de quem está processando alguma coisa grande que não está pronto para colocar em voz alta. Eu não pressionei. Na tarde de sábado, enquanto eu estava no escritório trabalhando, ela apareceu na porta. Posso te falar uma coisa? Pode. Ela entrou. Sentou na cadeira do lado. Ficou olhando para as mãos por um segundo. Eu acho que me envolvi mais do que devia. Eu pausei o que estava fazendo. Com quem? Com o Rafael. Rafael. Um nome que ela havia mencionado casualmente 2 semanas antes. Alguém que havia aparecido como parte do acordo, dentro das regras, sem bandeira vermelha aparente. O que aconteceu? Eu perguntei. Ele terminou, ela disse. Ontem. Silêncio. Ele disse que não estava procurando nada sério e que eu havia começado a querer mais do que o combinado. Eu fiquei olhando para ela. Você estava querendo mais do que o combinado, eu disse devagar. Ela não respondeu. Mas a resposta estava no silêncio. Eu me levantei da cadeira. Fui até a janela do escritório. Fiquei olhando para a rua por um tempo. A regra mais importante. A que ela havia repetido 2 vezes. A gente sempre vem primeiro. Exceto quando não vem. Você se apaixonou por ele, eu disse sem me virar. Eu não sei o que foi, ela disse atrás de mim. Mas não era só o acordo. Não, ela admitiu. Não era só o acordo. Eu me virei para ela. E vi uma coisa que eu não havia esperado ver. Ela estava com os olhos cheios de água. Não por mim. Por ele. Estava sofrendo pelo homem com quem havia se envolvido fora do casamento. Na minha frente. Esperando que eu o quê? Confortasse? Eu fui para a sala. Sentei no sofá.
E fiquei lá em silêncio por um tempo muito longo. Ela veio até a sala meia hora depois. Sentou no sofá do lado oposto. Eu sei que é muito pedir, ela disse. Mas eu precisava te contar. Por que você está me contando? Eu perguntei. Porque você é meu marido. Porque as regras dizem transparência. As regras dizem transparência, eu repeti. Não dizem que eu tenho que te confortar porque o homem com quem você se apaixonou fora do nosso casamento te deixou. Ela ficou em silêncio. Você está com raiva, ela disse. Eu estou com muita coisa ao mesmo tempo e raiva é uma parte pequena disso. O que é a parte grande? Eu olhei para ela. A parte grande é que você criou um acordo com uma regra que dizia que a gente sempre vem primeiro. E você mesma quebrou essa regra. E agora você está sentada aqui sofrendo por outra pessoa e esperando que eu seja o porto seguro enquanto você processa isso. Ela abriu a boca. Fechou. Isso é o que está acontecendo? Eu perguntei. Silêncio longo. Sim, ela disse baixinho. Eu me levantei. Peguei as chaves do carro. O casaco. A carteira. Onde você vai? Ela perguntou. Pensar. Bruno. Eu volto. Saí sem dar portada. Sem drama. Com uma calma que me surpreendeu enquanto eu descia as escadas do prédio. Dirigi por 1 hora sem destino. E durante essa hora uma coisa foi ficando clara de um jeito que ela nunca havia sido antes. Eu havia dito sim ao acordo por medo de perder ela. Mas o que eu havia ganhado com esse sim? Meses assistindo ela florescer para outra coisa. Meses engolindo um sofrimento que eu não tinha direito de sentir porque as regras diziam que era assim. Meses sendo o porto seguro, o marido compreensivo, o homem moderno que não questiona. E no fim ela havia quebrado a própria regra que havia criado. E estava sofrendo por outro na minha frente. Parei o carro no estacionamento vazio. Fiquei sentado com o motor desligado. E tomei uma decisão. Não de terminar. Não ainda. De parar de ser o homem que ela havia calculado que eu seria. Voltei para casa 2 horas depois. Ela estava no sofá. Levantou quando eu entrei. Você está bem? Ela perguntou. Estou, eu disse. Mas eu preciso te falar uma coisa. Sentei na poltrona. Ela no sofá. A distância física de sempre, mas com algo diferente no ar. Eu aceitei o relacionamento aberto porque eu tinha medo de te perder, eu disse. Não porque eu queria. Não porque estava pronto. Por medo. E isso foi um erro meu. Ela me olhou sem interromper. Mas o erro maior foi o seu. Você criou regras que você mesma não cumpriu. Você se apaixonou por alguém fora daqui, o que quebra o acordo que você propôs. E agora você está aqui esperando que eu seja o conforto enquanto você sofre por outra pessoa. Eu sei, ela disse. Isso não é justo. Eu sei. Então eu vou te dizer o que vai acontecer agora, eu disse. Eu não vou terminar hoje. Porque eu não tomo decisões grandes no calor do momento. Mas eu também não vou continuar sendo o homem previsível que você calculou que eu era quando propôs esse acordo. Ela ficou me olhando. O que você quer dizer? Ela perguntou. Você vai descobrir, eu disse. E fui dormir. Nos dias seguintes eu mudei. Não de forma dramática, não de forma que ela pudesse nomear facilmente. Mas mudei. Parei de perguntar como havia sido o dia dela com aquela solicitude automática. Parei de reorganizar minha agenda em função da agenda dela. Parei de ser o primeiro a ceder em cada pequena negociação do cotidiano. Comecei a dizer não quando era não. Comecei a sair com os meus amigos sem avisar com antecedência. A tomar decisões sobre o fim de semana sem consultar primeiro. A ocupar espaço dentro da minha própria vida de um jeito que eu havia abandonado sem perceber. Ela notou. Claro que notou. Numa quarta-feira ela me perguntou se eu queria jantar fora. Não posso hoje, eu disse. Combinei com o Renato. Você não me falou. Eu não sabia que precisava falar. Ela ficou me olhando por um segundo. Você está diferente, ela disse. Estou, eu concordei. E fui me arrumar para sair. 3 semanas depois do jantar de sábado. Eu havia retomado o aplicativo. Não com a angústia de antes. Com uma presença diferente. Com a clareza de quem não está fazendo aquilo por medo ou por tentativa de compensação. Estava fazendo porque era o acordo. E o acordo era o acordo. Numa quinta-feira eu conheci a Isabela. Não vou entrar em detalhes porque não é sobre ela. Mas vou dizer que a Isabela era o tipo de pessoa que presta atenção de verdade quando você fala. Que faz perguntas porque quer saber a resposta, não porque é protocolo social. Que ri com os olhos antes da boca. A gente se encontrou 3 vezes em 2 semanas. Na terceira vez, quando eu cheguei em casa, ela estava na sala me esperando acordada quando normalmente já estaria dormindo. Você demorou, ela disse.
Demorei, eu confirmei. Sem explicação. Ela ficou me olhando por um segundo. Foi bem? Ela perguntou. E na voz dela havia algo que eu não havia ouvido antes. Tensão. Foi ótimo, eu disse. E fui dormir. No dia seguinte ela tentou 3 vezes iniciar conversas sobre o acordo. Sobre como estava se sentindo em relação a tudo. Sobre se a gente podia conversar sobre os limites. Sobre se eu estava bem. Eu respondi tudo com calma e brevidade. Estou bem. O acordo está funcionando. Não precisa se preocupar. Cada resposta calma minha gerava uma inquietação maior nela que eu conseguia ver crescendo ao longo do dia como uma maré subindo. Na noite daquele dia ela veio me encontrar no escritório. Eu preciso te falar uma coisa, ela disse. Pode falar. Eu acho que quero fechar o relacionamento. Eu olhei para ela por um longo momento. Por quê? Eu perguntei. Porque eu acho que foi um erro. Porque eu acho que a gente foi longe demais com isso. Eu fechei o notebook. Me virei para ela completamente. Você propôs o acordo há 2 meses, eu disse. 2 semanas atrás você estava sofrendo porque o homem com quem havia se envolvido te deixou. E agora você quer fechar por quê? Eu pausei. Por que você quer fechar, Camila? Ela desviou o olhar por meio segundo. E eu entendi antes que ela dissesse. Você quer fechar por causa da Isabela, eu disse. Silêncio. Você quer fechar o acordo porque agora eu estou usando o acordo. Ela não respondeu. Mas a resposta estava no silêncio. Eu me levantei da cadeira. Fui até a janela. Fiquei de costas para ela por um tempo. Quando eu me virei, havia uma clareza na minha expressão que ela claramente não estava esperando. Deixa eu te dizer o que eu estou vendo, eu disse. Você propôs o acordo. Você usou o acordo. Você quebrou a regra mais importante do acordo ao se apaixonar por outra pessoa. Você sofreu na minha frente por essa pessoa. E agora que eu estou usando o mesmo acordo que você criou, de repente você quer fechar. Ela abriu a boca. Não estou terminando com você, eu continuei antes que ela falasse. Estou descrevendo o que está acontecendo. E eu preciso que você olhe para isso com honestidade antes de qualquer conversa sobre fechar ou abrir qualquer coisa. Ela ficou em silêncio. O que você está sentindo agora? Eu perguntei. Ciúme, ela disse. A palavra saiu pequena, como se custasse caro para ser dita. Você está sentindo exatamente o que você me pediu para não sentir. Eu sei. Como é? Eu perguntei. Não com crueldade. Com genuína curiosidade. Ela me olhou. É horrível, ela disse. Aquela noite a gente não resolveu nada. Eu disse que não ia tomar nenhuma decisão sobre o acordo em cima de ciúme dela. Que se a gente fosse fechar, ia ser por uma razão real, não porque ela havia se dado conta do que havia proposto só quando o acordo começou a funcionar nos 2 sentidos. Ela concordou. Com dificuldade. Mas concordou. Nos dias seguintes algo mudou na dinâmica da casa de um jeito que eu nunca havia experimentado antes. Ela estava presente de um jeito que havia sumido há meses. Perguntava como eu estava de verdade, não por protocolo. Iniciava contato físico que havia diminuído sem que eu percebesse exatamente quando. Cozinhava jantares que eu gostava. Ficava acordada me esperando quando eu saía. Era a versão dela que eu havia amado primeiro. Aparecendo agora. Nesse momento específico. E eu tinha sentimentos complicados sobre o timing disso. Numa noite, 3 semanas depois da conversa do escritório, ela veio até onde eu estava sentado na varanda. Trouxe 2 taças de vinho sem perguntar se eu queria. Sentou do lado. Ficamos em silêncio por um tempo olhando para a rua lá embaixo. Eu entendi uma coisa, ela disse. O quê? Eu propus o relacionamento aberto porque eu havia parado de te enxergar. Eu olhei para ela. Não de propósito, ela continuou. Mas ao longo do tempo você foi virando paisagem. E ao invés de falar sobre isso, ao invés de fazer o trabalho de reconectar, eu encontrei uma saída lateral que parecia mais fácil. E quando eu comecei a usar a mesma saída, eu disse. Eu percebi o que havia feito, ela terminou. Porque de repente eu estava do outro lado. E do outro lado dói de um jeito que eu não havia previsto. Silêncio. Eu quero fechar o relacionamento, ela disse. Não por ciúme. Porque eu entendi que o que eu precisava não era de liberdade. Era de coragem para ter as conversas que eu não estava tendo. E a Isabela? Eu perguntei. Ela me olhou. O que você sente por ela? Eu pensei antes de responder. Eu gosto dela, eu disse. Mas não é o que você está pensando. Ela me lembrou de como é ser visto de verdade. E isso me mostrou o quanto eu havia parado de ser visto aqui dentro. Ela fechou os olhos. Eu parei de te ver. Você parou. E eu sinto muito.
Essa foi a primeira vez em meses que ela disse que sentia muito de um jeito que pareceu completo. Não a versão de desculpa que a gente pede quando quer que o assunto passe. A versão real. Com o peso todo. Eu encerro com a Isabela, eu disse. Se a gente fechar o relacionamento, eu encerro. Mas não hoje. Por que não hoje? Porque eu preciso ter certeza de que o que você está pedindo é real. Que não é pânico. Que não é ciúme passageiro que vai passar quando a Isabela sumir do quadro. Como você vai ter certeza? O tempo vai dizer, eu disse. E enquanto isso a gente vai ter as conversas que a gente deveria ter tido antes de qualquer acordo. Ela assentiu. Olhou pro vinho na taça. Você me perdoa? Ela perguntou. Eu fiquei em silêncio por um momento. Eu já te perdoei, eu disse. O perdão não é o problema. O problema é reconstruir a confiança. E isso não tem atalho. Eu sei. Vai demorar. Eu tenho tempo, ela disse. Terapia começou 2 semanas depois. Não foi ideia minha nem dela especificamente. Foi a conclusão natural de 2 pessoas que perceberam que não tinham as ferramentas sozinhas para navegar o que estava na mesa. A terapeuta era uma mulher com uma paciência que parecia parte da estrutura dela e uma habilidade de fazer as perguntas certas na hora certa que eu aprendi a respeitar rapidamente. Na segunda sessão ela me perguntou: quando você disse sim ao acordo, o que você estava protegendo? A ela eu disse. E a mim de ter que lidar com o que não poderia custar. E quando você começou a mudar, a ocupar mais espaço, o que você estava buscando? Eu pensei. Eu disse. Eu havia desaparecido de dentro da minha própria vida tentando ser o que eu achava que ela precisava. E quando eu parei de tentar, eu me encontrei de volta. E ela? Eu olhei para ela do lado. Ela percebeu que havia perdido alguma coisa quando eu parei de estar sempre disponível, eu disse. E isso a trouxe de volta. A terapeuta se virou para ela. Você reconhece isso? Reconheço, ela disse. E me envergonha. Porque significa que eu valorizei o que tinha só quando comecei a sentir que podia perder. O que isso te diz sobre o que você quer construir daqui para frente? Ela ficou em silêncio por um momento. Que eu não quero precisar de medo para enxergar o que tenho, ela disse. Que eu quero aprender a enxergar enquanto ainda está aqui. Encerrei o contato com a Isabela 1 mês depois daquela conversa na varanda. Não porque ela havia feito algo errado. Mas porque eu havia chegado num ponto onde continuar era sobre outra coisa, e eu havia aprendido a ser honesto o suficiente para reconhecer isso. A gente teve uma conversa direta e respeitosa. Ela entendeu. Desejou boa sorte de um jeito que eu acreditei de verdade. Quando cheguei em casa e contei para ela, ela ficou me olhando por um longo tempo. Você não precisava fazer isso hoje, ela disse. Eu sei. Mas eu quis. Por que hoje? Porque hoje eu tinha certeza, eu disse. Que o que você está pedindo é real. Que não é pânico. Ela se aproximou. Me abraçou de um jeito que ela não havia abraçado em muito tempo. Eu fiquei com os braços em volta dela sem dizer nada. Às vezes não tem palavra. Às vezes o silêncio é o único idioma que cabe. 6 meses depois da terça-feira da beira da cama. Estávamos jantando numa sexta-feira quando ela pousou o garfo e me olhou. Você se arrepende de ter dito sim? Ela perguntou. Era uma pergunta direta. Sem rodeio. Eu pensei na resposta honesta. Me arrependo de ter dito sim por medo, eu disse. Não me arrependo de ter vivido o que vivi durante o acordo. Porque foi o que me trouxe de volta para mim mesmo. E me trouxe de volta para você, ela disse. Também. De um jeito doloroso. De jeitos importantes raramente são fáceis. Ela ficou me olhando por um momento. Você é diferente, ela disse. Eu sei. Eu gosto do diferente. Eu também, eu disse. E voltei pro jantar. Eu aceitei o relacionamento aberto. E ela implorou para voltar atrás. Não porque eu me vinguei. Não porque eu planejei alguma coisa. Mas porque quando eu parei de ser o homem previsível que ela havia calculado, quando eu parei de dizer sim por medo e comecei a ocupar espaço de verdade dentro da minha própria vida, o jogo mudou completamente. Ela havia aberto o relacionamento esperando liberdade. O que ela não havia previsto era que a liberdade funcionava nos 2 sentidos. E que quando eu usei essa liberdade para me encontrar de volta, ela percebeu o que havia arriscado perder. Não é uma história de vingança. É uma história de 2 adultos que chegaram num ponto de honestidade que só foi possível depois que tudo desmoronou o suficiente para não ter mais como fingir que estava de pé. O relacionamento aberto está fechado. Não pela regra. Pela escolha. E pela primeira vez em muito tempo, a escolha é dos 2. Ao mesmo tempo. Sem medo.